Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Graça e paz a todos. Beleza, vamos começar com uma palavra de oração. Nosso tempo devocional aqui, eu quero ser bem direto, né? Bom dia, Lilian. E a gente começa a trocar uma ideia, falar um pouco da reflexão daquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, ok? Vamos orar para entrar na presença do nosso Senhor Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Agradecemos na tua presença por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito na família Maranata, Pai. E acima de tudo, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando com mais uma oportunidade de abrirmos a tua palavra e refletir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Que o Senhor possa estar me capacitando a dizer aquilo que realmente é importante para os irmãos nesse devocional e que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos dessa live, juntamente com os irmãos que estão chegando, e tudo que iremos fazer aqui seja para a honra e glória do teu poderoso e santo nome. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Beleza. Bem, irmãos, o texto que eu queria compartilhar com vocês é um texto que eu vou dizer para você assim que se não for o que eu mais escutei na minha vida, é um dos primeiros, é os top 10, né? Eu escutei muito esse versículo, escutei muito essa passagem. E não foi porque eu fui lá e estudei, mas porque me falaram isso, né? Eu escutei milhares de vezes essa passagem. Eu queria compartilhar com vocês isso, né? O texto de hoje está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bem, a palavra de Deus ela é muito poderosa, né? Mas também as palavras humanas elas têm um poder também. Elas têm o poder de edificar, elas têm o poder de derrubar, elas têm o poder de inspirar, elas têm o poder de desanimar. E ela também tem o poder de encorajar e de desencorajar. Mas Tiago, ele nos diz que todo homem esteja pronto para ouvir. Certamente todo cristão deve prontamente acatar a palavra ou a mensagem de Deus quando ensinada. Ouvir, nesse caso, que Tiago está falando, também tem o sentido de obediência. Não devemos ser apenas meros ouvintes da teoria, mas também cumpridores da palavra. Ouvir com mansidão a palavra de Deus requer pôr de lado o nosso orgulho, quer que a gente deixe de lado o nosso preconceito e principalmente a nossa opinião pessoal com relação à justiça. Devemos querer que a palavra de Deus seja assim como um bebê que quer leite, né? Já viu o neném? Criança que quando está com fome, ela anseia muito com aquilo. Daí começa a espernear, chorar. Mas essa similaridade de sermos iguais a bebês não é fisicamente, mas sim é o desejo de alimentar-se com a palavra de Deus. Quando a gente escuta tardio para falar, eu faço algumas perguntas para vocês. Quantas vezes falamos palavras que depois de cabeça fria, a gente pensa, puxa, cara, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu não teria dito essas palavras. Quantas vezes você deixou de escapar palavras da sua boca que somente serviram para arrependimento das pessoas ou do seu arrependimento? Devemos ser tardios para falar. Como é fácil você explodir com raiva? Pode ser isso em casa, pode ser no trabalho, qualquer relacionamento onde envolve pessoas. A gente vê aí muitas situações de trânsito, né? Se você está tudo certinho na sua rota, alguma coisa acontece, você já fica irado, já começa a proferir palavras que não agradam a Deus. No esporte também, né? É uma grande oportunidade. Então, por isso que eu queria contar essa história, né? Que envolve até o seu João, né? Eu me lembro que no meados
de ano 2000, quando eu cheguei na igreja, é, na Igreja Batista, Maranata, eu ainda estava naquele processo de aprender da palavra de Deus, né? E os irmãos me acolheram muito bem, e uma forma de eu estar junto com eles, na qual eles me convidavam, era através do esporte, das atividades esportivas da igreja, né? Campeonatos que eu cheguei a participar juntamente com os irmãos, futebol de campo, futebol de salão. Então, juntou o útil ao agradável. Pô, eu gosto de jogar bola e gosto de estar junto com eles. E é onde eu vou estar aprendendo, né? Então, durante todo esse tempo, eu gosto de estar junto com eles, né? Mesmo sendo novo na fé. E eu tive momentos bons, tive momentos ruins, vitórias, derrotas, né? E etc. Mas o que mais me chamou a atenção é que durante esses anos aí, a gente trocou de técnico, enfim. E aí é onde entra o seu João da Dona Lana, né? O seu João da Dona Lana, eu tive o privilégio de jogar bola com ele. Eu era companheiro de time dele, né? O cara mata a bola da maneira legal, mandava o time para frente, zagueirão, sabe? E eu já conhecia ele em campo, né? Aí quando o seu João meio que deu uma pendurada na chuteira, falou, vou tomar conta do time da Maranata. É engraçado, né? Toda vez que a gente chegava para jogar, todo jogo tinha preleção, né? E aí é onde entra o seu João. Ele jamais deixava de falar e abrir a palavra. E eu, escutando todo o jogo, a mesma passagem bíblica. A mesma passagem bíblica. Ele sempre abria a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 19, e sempre cantava uma música de louvor. Todo jogo. Todo. Não falhava. Não falhava. Seu João, eu lembro, não dá para contar quantas vezes você fez isso. Não dá. Não falhava. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Mesmo sendo mais novo na fé, tudo. Por que ele insiste tanto nisso antes? Eu quero jogar bola. Me dá a camiseta aí, eu vou pôr chuteiro, meião e ó, é para jogar bola. Mas antes disso, o seu João reunia a turma, falava, vamos, é o seguinte, ó. Irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu fiquei pensando comigo, por que ele insiste tanto nisso, né? Sempre na mesma passagem, né? Enfim, a resposta era óbvia, né? Era porque era necessário que a gente, nós jogadores da Igreja Batista Maranata, a gente tinha que se lembrar que durante a partida, naquele calor do jogo, o jogo pegado, o jogo estava aquele jogo truncado, duro, pesado, né? As situações de jogadas, as situações do jogo iam proporcionar diversas manifestações verbais. Diversas manifestações que não estavam de acordo com os preceitos de Deus, né? Manifestações que eram às vezes diretas para o juiz, manifestações que eram diretas para os nossos adversários e às vezes até para nós do próprio time, né? E sempre acontecia, né? Não, é difícil, eu não lembro de uma vez que não aconteceu isso. Mas enfim, mas aos olhos de Deus isso não é bom, né? Não agrada aos olhos de Deus, né? O que o seu João estava nos alertando é que quando ocorresse esses tipos de situação, alguma falta de jogo ou interpretação errada do juiz, por exemplo, nós, jogadores da Igreja Batista Maranata, nós deveríamos pensar bem antes de falar alguma coisa. Nós deveríamos pensar e não buscar a nossa própria justiça, reivindicar direitos, a justiça humana. Quando eu falo isso, é reclamar, murmurar. Você pode falar com o juiz, tudo, mas que não possa despertar nele ira. Que não desperte ira em nós também, né? A partir de nós também. E isso eu tenho pensado durante todos esses anos o porquê do seu João ter feito isso. Todo jogo. E ele faz isso ainda com os moleques lá do Carpa. Todo jogo ele faz isso. Porque é importante, né? E isso, se a gente não tiver no nosso coração guardado, a gente não vai ser tardio para falar. A gente não vai ser tardio para se irar. E a ira humana, porque a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus.
Então, a mensagem que Tiago estava querendo passar para nós, de quando ele fala tardios para falar, que era que somente depois que, mesmo temos prestado atenção naquilo que temos ensinado da palavra, entendido e praticado, os requisitos de Deus é que estamos em condições de falar. Ou seja, se você não for falar, não entender aquilo que Deus tem para te ensinar, é melhor você ficar quieto. Agora, quando você entende aquilo e põe você já está apto a falar. O problema é que a gente não faz isso. A gente quer praticar aquilo que a gente quer de melhor para nós, a nossa própria justiça. Não devemos falar nem dar ideias aos outros sem que primeiro tenhamos escutado bem a palavra de Deus e o que ela tem para nos ensinar. Se não tivermos apoio ou base bíblica sobre as nossas atitudes, podemos estar nos enganando e, consequentemente, enganando as outras pessoas também. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 27, diz, né? Quem retém a palavra possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A gente é admoestado, né, a nos empenhar arduamente para controlar nossa ira, para que a gente não perca a nossa calma, independente se é em questões de esporte ou não, no nosso dia a dia, né? Por isso que Tiago diz, tardios para se irar. Perceba que existe uma ligação com o acatar em obediência à palavra de Deus. E é evidente que a palavra precisa ser feita com uma disposição correta, né? Na mente e de coração que esteja linkado com o que Cristo fez. Ou seja, é impossível, irmãos, é impossível você estar agitado, é impossível, irmão, quando você está nervoso, se você conseguir seguir os preceitos de Deus. É impossível. Você não pode, você não consegue isso. Né? Provérbios capítulo 19, versículo 3 fala, né? A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor o que o seu coração se ira. Se ficamos irados, né, com os outros, ou fazem algum tipo de agressão para nós, devemos sempre ir devagar, né, antes de responder qualquer coisa ou ter algum tipo de atitude, para evitar algum tipo de resposta amarga ou vingativa, né, que pode nos irar e nos afastar das pessoas, causando grandes dificuldades de relacionamento, ou às vezes podemos ficar zangados, mas então a Bíblia nos alerta, irai-vos e não pequeis. Irmãos, é receita de bolo. Se você está irado, pecou. Não tem nenhuma justificativa para você ficar irado e você não pecar. Então isso aí é uma palavra de atenção, de alerta, como o Tiago tem nos alertado. Nesse ponto de sermos tardios em expressar a nossa ira, estamos propensos a pecar. E a justiça que Deus quer em nossas vidas, para demonstrar que nunca devemos surgir numa disposição furiosa ou raivosa. E o futebol é um expediente que Deus permite que a gente viva, né? Mas é um expediente que a gente mostra muito no nosso coração. Né? Eu já escutei muito isso, né? Quer saber como que o homem é? Veja ele jogando bola, né? Veja ele jogando futebol. Veja ele praticando algum outro tipo de esporte, né? Quando as coisas não estão indo de acordo da maneira quando ele planeja, o coração vai se manifestar, né? Então, a ira não motiva ninguém a obedecer às Escrituras. Na condição irada, é mais provável que se faça alguma coisa que mais tarde você vai se lamentar. Talvez durante o resto da sua vida. Amizades podem se acabar aí. Né? E a ira do homem também obscurece a justiça de Deus. Quando os outros veem alguém que professa servir a Deus, ou seja, quando as pessoas incrédulas nos enxergam, né? Ou seja, quando os nossos adversários, no caso dos desafios da Maranata, jogávamos com times incrédulos, ter a tendência de se entregar a atos irados é fácil. E eles não podem ver no cristão, quando ele está irado,
a real semelhança com Deus. Ele fala, pô, isso é ser crente? Olha aí, testemunho que está dando, né? Ou seja, a gente usa o futebol como uma maneira de lazer, mas como uma maneira de chegar nas pessoas também, né? E falar do amor de Deus. E que é possível, sim, jogar futebol ou praticar outro tipo de esporte para louvar a Deus e para levar o evangelho, certo? As pessoas que não conhecem a Deus podem questionar o desejo do crente de servir a um Deus cujo os mesmos servos, esses crentes exibem um tipo de mal raivoso, irado, toda hora reclama, toda hora murmura, está propenso a brigar. Portanto, quando os que afirmam ser servos de Deus, mas vira e mexe ficam irados, eles colocam um obstáculo, irmãos. Um obstáculo no caminho das pessoas para que aceitem a Cristo. Dificulta, ou seja, faz um desserviço ao Evangelho. Joga fora todo aquele trabalho que está sendo feito de evangelizar as pessoas. Ou seja, isso pode predispor as pessoas que não conhecem a Cristo a fecharem os ouvidos à verdade bíblica proclamada. A própria verdade proclamada por você, irmão. Isso não agrada a Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, fala, né? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ao sermos ofendidos, machucados, agredidos verbalmente, a tendência natural das pessoas é irar-se contra o agressor. E pode parecer justo agir dessa maneira, né? Vou revidar. Mas Deus não vê dessa forma. Sempre que revidamos algum tipo de agressão sofrida, alguma ofensa, né? A gente está impedindo, irmãos, a gente está impedindo de Deus agir e operar a sua justiça, a sua cura, a sua salvação e a sua libertação. E Tiago chamou a atenção para o fato de que a ira humana não complementa a sabedoria do plano de Deus. E essa verdade não deve ser somente ouvida, mas também obedecida e praticada, né? Por isso que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e se irar. No versículo 20, né, a ira, né, não produz a justiça de Deus, antes revela a nossa imaturidade da fé. Ou seja, somos crianças ainda na fé, quando ficamos irados. Somos pequeninos ainda. Talvez a gente deve pensar, pô, para Deus é fácil, né? Ele é todo poderoso, ele não se ira como a gente se ira, né? Mas a gente tem que entender que diante desse pensamento egoísta que nós estamos tendo, mostramos uma ignorância em relação ao fato de que nós temos um exemplo de alguém que ninguém, toda a história, foi mais ofendido, maltratado, ferido e humilhado do que Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Né? Isaías 53, versículo 7 fala: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mateus capítulo 27, 12 fala: E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus, um homem sem pecado, agiu dessa maneira, dando para nós um exemplo. Como que a gente ousa em agir diferente disso? Nós que queremos apenas, nós merecemos a morte. A cruz era o nosso lugar. Então é sim possível a gente controlar o nosso falar e a nossa ira. É possível sim, porque Cristo morreu na cruz por nós. Por causa das nossas transgressões, merecemos a cruz. Buscamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, sendo nós totalmente injustos. Não há justiça em nós fora de Cristo Jesus. Se quisermos viver na graça do Senhor, precisamos aprender o padrão de Cristo. E como que a gente consegue fazer isso? Conhecendo da palavra. Então é por isso que Tiago fala, prontos para ouvir. Prontos para ouvir o quê? A palavra de Deus. Prontos para ouvir a mensagem do Pai.
para que quando a gente passe por situações, a gente consiga meditar, linkar com aquilo que foi escutado, aprendido e entendido, sendo que o que foi aprendido a gente vai pôr em prática para falar aquilo que edifica, para falar aquilo que agrada ao Senhor, que não ofensa, que não desperte algum tipo de ira nas pessoas. E isso aí, não estou falando só no contexto na área de esporte, que nem eu contei do futebol aqui do seu João, né? Mas em qualquer área da nossa vida, no tratamento com os filhos, no tratamento com a esposa, no trabalho, quando você vai fazer algum tipo de sair de casa fazer uma compra, no relacionamento com pessoas que são imperfeitas, mas que a gente possa estar entendendo que a gente precisa ser tardio para ouvir, atentos, rápidos, para que a gente possa processar e não se arrepender daquilo que a gente possa falar e fazer, para a gente não se arrepender lá na frente, né? E aí a gente fala, né, a Bíblia fala em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só. Então, irmãos, que a gente possa estar refletindo durante esse dia sobre o que a gente fala, né? O tipo de fala que a gente tem reflete muito o que está no nosso coração, né? A boca fala porque o coração está cheio. E que a gente esteja cada vez mais pronto para ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Que a gente possa estar praticando isso no nosso dia a dia, ensinando as outras pessoas também. E esse é o meu desafio hoje para vocês, irmãos, da Igreja Batista Maranata, e vocês que estão conectados, que vale a pena a gente não dar vazão ao nosso coração pecaminoso, e sim nos preencher da mensagem de Deus. Que a gente continue sempre atentos e alertas às nossas atitudes, e que isso possa ser enfrentado dia a dia, não é somente hoje, não. É todos os dias. Que a gente esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos. Queria dar bom dia a todos que entraram, eu não falei o nome ainda, Adriano, Ricardo, Pedrão, minha sogra linda, Valéria, bom dia, Rosilene, Helena, beleza. Irmãos, Deus abençoe a vocês, que seja um desafio para todos, nos policiar, que a gente possa estar sempre atentos ao que a gente está falando e não despertar nenhum tipo de ira em nós, nenhum tipo de ira nas pessoas, que isso não produz a justiça de Deus. E João Vilela, eu agradeço a Deus pela tua vida, por tudo que o Senhor tem, tudo que você representou na minha vida, nesses anos de Maranata, nesses anos de futebol, em que você sempre falou a mesma coisa, sempre com propósito. Que a gente não produza, não manifeste nossa ira, porque isso não produz a justiça de Deus. Então, um abraço a todos, que a graça de Deus possa estar derramando na vida de cada um aí. Amém?